A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 47. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Bom, se tu não assistiu o capítulo 1, o vídeo de ontem, volta lá e assiste, porque a gente começou o estudo de Atos ontem. Então hoje é a sequência. E eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós vimos que no capítulo 1, eles estavam no cenáculo, em Jerusalém. Eles quem? Os discípulos, os apóstolos. Era a gente viu no outro capítulo, cerca de 120 pessoas, homens e mulheres que seguiam Jesus. A igreja primitiva, ou a primeira igreja pós-ressurreição e assunção de Jesus ao céu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que é Pentecostes? Hoje em dia caiu já no senso comum pentecostal, pentecostais, pentecostal. Mas o que é a origem desta palavra? Pentecostes era uma das festas anuais que Israel, né, que os judeus tinham. Era uma festa que festejava a colheita. Nós aqui no Rio Grande do Sul é muito comum isso. Então, aquela cidade, ela produz moranguinho, então tem a festa do morango. Ela produz uva, tem a festa da uva. Sei lá, vários exemplos. Então, era uma forma de festejar a colheita. Era uma alegria. Isso era Pentecostes. E por que este nome Pentecostes? Porque era 50 dias após a Páscoa. Então, olha que simbólico, né? 50 dias depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, haveria a colheita, o fruto do Espírito Santo, o derramamento, o cumprimento da promessa. Porque quando tu semeia, quando tu planta, tu fica só esperando, na fé de que aquela semente frutifique, de que aquela semente germine, né? De que aquela planta produza bons frutos. Então, é isso que simboliza Pentecostes, que com o passar da história, do tempo, ganhou uma outra conotação, né? Mas a origem é essa. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, né, desta festa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos, esses que eu citei antes, e o lugar nesse cenáculo em Jerusalém. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então vamos por partes aqui. Um som que veio do céu e encheu a casa, o cenáculo, o local onde eles estavam. Um vento impetuoso. O que nos chama atenção? Como de um vento impetuoso. Sempre eu tenho dito, é aquela tentativa aproximada de explicar algo. A gente costuma fazer isso, principalmente para as crianças, dar exemplos, dar algo parecido para a criança entender. Então, aqui na palavra de Deus está acontecendo a mesma coisa. Então, veio um som do céu. Então, sim, existe um som do céu. Isso é uma lição para nós. Tem o som da terra, mas tem o som do céu.
E esse som do céu, ele é como de um vento impetuoso. E ele encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, nós aqui na terra, muitas vezes estamos vazios, ocos. E o som do céu, o vento impetuoso, é que nos preenche, é que nos enche, é que nos dá vida. Não é o som da terra. A gente nunca vai ser cheio com o som da terra, com as vozes da terra, mas sim com o som do céu, com esse vento que vem do céu. 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Novamente, como de fogo. Então, outra tentativa aproximada de nos explicar aquilo que eu falei no outro capítulo. Anjos, né? Então, como é que se apresentam os anjos? Homens de vestes resplandecentes, homens vestidos de branco. Então, aqui tá falando línguas como de fogo. Então, a gente entende, a gente imagina brilhantes, né? Resplandecentes, como é o fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui no versículo 4 está bem claro que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí tu vai lembrar do capítulo de ontem, do vídeo de ontem. Todos permaneciam unânimes em oração. Eles perseveravam unânimes em oração. Tu quer ser cheio do Espírito Santo? Tu tem que ter uma vida de oração, de unidade, de união. Tem pessoas que dizem, mas eu nunca recebi o Espírito Santo, nunca fui batizada no Espírito Santo, nunca tive uma experiência sobrenatural. Aí eu vou te perguntar, tu tá buscando? Tu tá orando? Tu tá perseverando? Tu tá permanecendo firme com teus irmãos, pedindo o Espírito Santo? Porque vem do céu, vem de Deus, vem do alto. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem são esses todos? Esses todos eram aqueles, mais ou menos 120, que perseveravam, unânimes na oração. Começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o Espírito Santo dá dons às pessoas. E um dos dons que o Espírito Santo dá é falar em línguas. É interpretar as línguas. E sim, neste dia, o Espírito Santo concedeu que todos falassem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Por que ele está falando isso? Porque tu não pode esquecer que quem está escrevendo é Lucas, o médico amado, culto, inteligente, detalhista, investigativo, que buscava sempre provas incontestáveis do que ele estava dizendo. Então, olha que interessante.
ele nos contextualiza. Eram judeus vindos de todas as nações debaixo do céu. 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, o que estava acontecendo aqui? Lucas está querendo nos explicar de que havia muitas pessoas de nacionalidades diferentes, todas as nações debaixo do céu. A gente não pode esquecer que Jerusalém era a capital, era a sede, era um lugar muito visitado também. E que muitas pessoas tinham vindo para a Páscoa e tinham ficado, né? E que o Pentecostes também atraía muitas pessoas. Então, esta voz que veio do céu como um vento impetuoso, esse som foi ouvido por todos. Então, afluiu uma multidão. Então, olha bem, tu tem um grupo de mais ou menos 120 pessoas num cenáculo, numa casa, e há uma multidão que corre para lá. E eles começam a ouvir as pessoas falar na sua própria língua. Estavam atônitos. Com o quê? Com aquela voz, que não era uma voz comum, não era um som comum. Tu tem que lembrar, era um som do céu, como de um vento impetuoso. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, eu expliquei para vocês que o território, né, de Israel, a gente tinha a parte da Galileia e a parte da Judéia. E Jerusalém ficava na parte sul, na parte da Judéia, Judá, os judeus. E quem eram os galileus? Os discípulos de Jesus, porque Nazaré ficava na Galileia. Eu lembro de ter explicado isso para vocês, tá? E os galileus, eles eram considerados, assim, como que eu posso dizer, mais humildes, mais simples. Não sei se eu posso falar, mais ignorantes, mais limitados, entendeu? Porque os judeus, né, os da Judéia, eu expliquei já isso para vocês, eles tinham o templo, eles tinham Jerusalém, então eles se achavam, e os fariseus ficavam em Jerusalém, lembra? Tá. A gente já viu isso, se tu não estudou, a gente viu Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos aparecia muito esse preconceito, é isso que eu queria falar. Havia um preconceito contra os galileus, tá? Isso, acho que agora ficou mais claro. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, então fica claro que há o preconceito, porque como que os galileus iam falar outra língua? Como? Que cultura tinha os galileus, entende? É isso que eles estão querendo dizer. Por isso eles estavam atônitos e admirados, porque se eles eram galileus, como é que eles estavam falando em outras línguas, né? E que eles estavam entendendo em cada uma língua. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto os judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Então vamos parar aqui. De novo, tu vê como que Lucas era detalhista e como ele queria deixar bem claro, mapear, identificar todos os povos, as nações que estavam presentes em Jerusalém. E que aí tu pode imaginar que estavam falando línguas diferentes e que eles estavam sendo entendidos, cada um na sua própria língua. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas?
Sabe, vocês vão achar uma viagem, mas eu fico pensando, né? Hoje em dia é assim no YouTube. Aqui no YouTube, aqui nesse vídeo, por exemplo, a pessoa pode colocar uma legenda ou traduzir, fazer uma tradução para a língua dela. Então, é só tu selecionar. E eu recebo o relatório e tem gente de nações que não falam português, mas assistem os vídeos. E aí tu fica pensando assim, como pode? Por quê? Porque há uma inteligência artificial, há toda uma sabedoria, né, para que isso aconteça. Só que aqui a gente está vendo praticamente a mesma coisa. Eles estavam entendendo tudo na língua deles, mas não estava sendo falado na língua deles. Cada um entendia, cada um traduzia, vamos dizer assim, ou estava recebendo o intérprete, que era o próprio Espírito Santo. E daí que eu te digo, ó, Jesus falou, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então, ele ensina até a língua do outro povo. Ele, lembra? O Espírito Santo que concedia que cada um falasse na língua que o outro que poderia ser entendido pelo outro. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer, né? E aí vem o outro lado. Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Daí eu tenho que falar sobre esse bêbados, né? Lembra quando Ana pediu o filho, Samuel, e ela chorava e estava atribulada? E o sacerdote ali, Eli, achou que ela estava bêbada, embriagada, e ela disse, não, é que eu sou atribulada de espírito. Ela estava orando no espírito de um jeito que parecia que ela estava bêbada, embriagada. Pois bem, a visão externa e incrédula, eu já diria assim, porque Eli também já não era, como eu digo, né, que minha mãe dizia trigo limpo, já estava meio mais para lá do que para cá, o sacerdote ali. Então, essa visão incrédula não entende o que está acontecendo e diz, não está falando coisa com coisa, então está bêbado, está embriagado, está com a língua enrolada. Então, zombando, eles diziam que eles estavam bêbados, mas na verdade, eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito que habita em nós, ele não é brasileiro, norte-americano, alemão, chinês, japonês. Não, ele é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito eterno. Ele sabe qualquer língua, ele fala qualquer linguagem. E ele pode conceder a cada um de nós que fale. E foi isso que ele fez. Então, se tu pesquisar ali todas aquelas nações que são citadas no 9, no 10 e no 11, tu vai ver que cada uma tem uma língua diferente. E o Espírito Santo sabe todas elas. Entende? E aí, para quem não crê, isso é embriaguez. Tão bêbados, tá? E o vinho tem essa característica, né? De fazer com que as pessoas não falem coisa com coisa. E o Espírito Santo, ele é a nossa alegria. Ele é o vinho novo. Jesus transformou água em vinho. Então, a gente não deve se embriagar com o vinho, mas se encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem. Ser cheio, cheio, cheio. Se enchendo do Espírito Santo. E ele vai falar através de nós, do jeito que ele quiser. Usando a língua, a linguagem, o idioma que ele quiser. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o mesmo Espírito tem uma língua que pode ser traduzida e identificada e reconhecida, mas o Espírito Santo também, ele usa sons, gemidos que ninguém entende. Inexprimíveis, quer dizer, não dá para expressar, não dá para exprimir, não dá para explicar. 14, mas dá para viver. Dá para receber, dá para ser cheio do Espírito Santo. 14. Então Pedro se levantou junto com os 11. Aí tu tem que lembrar, Matias já tá na história, né? E erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Então eu tenho que destacar Pedro,
de novo, líder da igreja, que foi reputado como coluna da igreja, e ele se levantou, porque vocês perceberam que eles estavam reunidos, né? Estavam todos reunidos. E aí Pedro se levanta para começar a falar. E dirigiu-se à multidão nestes termos. Então, ó, é uma multidão, porque tu viu que a multidão afluiu, quer dizer, foi para lá. Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Olha a perfeição. Aí tu pensa, o pescador, Pedro, agora ele tá cheio do Espírito Santo. E olha como que ele tá falando. Isso é o que a gente faz. Quando a gente vai falar algo importante, a gente diz, olha aqui, ó, presta atenção. A gente chama a atenção da audiência, do público. E olha o que ele tá falando. Tomem conhecimento disso e preste atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Então, era de manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Aí eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha. Nós temos vídeo no canal sobre o livro de Joel, o livro profético. E eu falei para vocês também, foi maravilhoso esse estudo. Foi muito forte, porque muitas dessas profecias eram para o Cristo, para o Messias. E esta profecia especificamente, a descida do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, eles nem sabiam muito bem. E a gente não precisa saber, a gente só tem que crer, só tem que ter fé. Nós não precisamos de respostas, é pela fé. Isso a gente também viu, nem todas as respostas nós receberemos. Vimos em Abacuque, né? Então, aqui ele está dizendo, ó, isso que está acontecendo, que vocês não estão entendendo, é a profecia, é o que o profeta Joel profetizou. E agora ele vai ler o que a gente já leu, já estudou e tem vídeo no canal. Se tu não viu, se tu não assistiu, procura os vídeos sobre Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Então, homens e mulheres profetizarão. Homens e mulheres serão cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres são amados e usados por Deus. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Não importa se tu é velhinho ou se tu é um jovenzinho. O que importa é que o Espírito Santo é eterno e ele usa quem ele quer, quando ele quer e como ele quer. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então também não importa se tu é empregado, se tu é pobre, se tu não estudou, não importa. O Espírito Santo te ensina tudo. Tu não precisa te achar menos, te achar menor, inferior, como os galileus que eram marginalizados, havia preconceito, não importa. O Espírito Santo vai descer sobre servos e servas. Derramarei o meu espírito sobre eles, sobre servos e servas. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Vai dizer, o som veio do céu e as línguas, as pessoas estavam falando na terra. E sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Que quando a gente estudou, eu ainda falei para vocês, isso fala ainda do Apocalipse. Aponta para um futuro mais longe ainda. Sangue, fogo e nuvens de fumaça.
O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno. Tem que parar aqui um pouquinho. Então, tu imagina o que Pedro falou até agora. A Bíblia. Tu tá lendo a Bíblia, tu tá estudando, o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo que tu tá lendo, estudando, meditando. Então, Pedro sabia isso aqui e foi revelado pelo Espírito Santo. Foi relembrado, foi salientado, foi destacado pelo Espírito Santo o texto do profeta Joel. É a mesma coisa contigo. Tu tá lendo a Bíblia, tu tá estudando, tu tá te alimentando da palavra de Deus, tu vai viver por essa palavra. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando tu abrir a tua boca, tu vai falar do Espírito de Deus, tu vai falar da palavra de Deus, porque quem inspira a Bíblia é o Espírito Santo. Então, pensa que ele era um pescador de peixes. Mas aí o Senhor Jesus disse: tu vai ser pescador de gente, de pessoas. E agora ele se levanta poderoso, culto, sábio, com autoridade. Por quê? Porque tá cheio do Espírito Santo. Então eu não sei o que te faz falta, o que tu acha que te falta. No Espírito Santo de Deus tu vai ter, porque ele vai te encher. E aqui tá a prova. Pedro estava cheio do Espírito Santo e começou a falar tudo isso. E aí agora ele diz, ó, Jesus o Nazareno. Então eu tenho que falar para vocês, Jesus o Nazareno, o que quer dizer isso? Jesus nasceu em Belém, mas ele viveu em Nazaré. E lembra que havia também um preconceito contra Nazaré, né? Por causa da Galileia. Vai vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré pela incredulidade. Lembra disso? Então tá. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, homem. Ele era 100% Deus, mas era 100% homem, de carne e osso. Ser humano do sexo masculino, homem. Homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Olha só, olha a oratória de Pedro. A este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, quer dizer, Deus que sabia o tempo e as épocas. Vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Quem são os homens maus? Que ele tem que falar assim, né? Roma, né? E os principais sacerdotes, os religiosos. Porém, Deus o ressuscitou. Quer dizer, Jesus viveu novamente, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. A morte não teve poder. A morte não conseguiu segurar a vida eterna, que é o Senhor Jesus. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Salmo 16, tá, gente? Porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em segurança. Repousará em esperança. Outra vez que eu li errado. Eu acho que é uma outra tradução. Vamos ver. Vou ler de novo. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Está escrito aqui. Depois me diz se tem a outra em segurança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Então, o que Deus revelou para Davi aqui? O que o Espírito Santo está falando aqui? A ressurreição. A ressurreição. E aí a gente via que os saduceus não criam na ressurreição. Nesse ponto, os fariseus criam. 29. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Aqui, Pedro está querendo dizer o seguinte: Davi era o máximo para os judeus. E sim, né? O Messias era filho de Davi, vinha da descendência de Davi. Só que o que acontece? Eles pegavam muitas vezes esse texto de uma forma literal, que Davi estava falando dele. E não, ele estava falando do Messias, do prometido, do ungido, do Cristo. E aí o que sabiamente Pedro está dizendo? Davi morreu. Davi foi sepultado. Desculpa, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. E sim, os historiadores indicam que o túmulo de Davi ficava no sul de Jerusalém. Então é até provável que quando Pedro estivesse falando isso, ele estava falando de um local perto, um local que as pessoas conheciam, sabiam do que ele estava dizendo. Então, era como se ele estivesse fazendo uma referência para que eles entendessem que sim, Davi morreu e o túmulo dele permanece entre nós até hoje. Mas Jesus não foi assim. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, quando Davi fala sobre isso, ele estava falando do Messias. E isso se cumpriu em Jesus Cristo. 32. Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Então, o Espírito Santo desceu para que eles fossem testemunhas. Atos 1:8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vídeo de ontem, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Então, eles estão em Jerusalém, e aqui Pedro está deixando bem claro, ó, nós somos testemunhas. Eu e os 11, porque o Matias entrou porque era testemunha também. 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Então, havia uma promessa e Deus não é homem para que minta. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele prometeu o Espírito Santo e ele cumpriu. Ele derramou o Espírito Santo. Vocês estão vendo e ouvindo. As coisas de Deus são assim. 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Lembra que teve uma vez que eles queriam fazer, que eu chamo assim, né? Uma pegadinha, né? Com Jesus querendo uma armadilha, uma cilada. E Jesus pergunta isso. Como é que Davi falou? Esse versículo aqui, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita. E eles não souberam responder. Porque o que acontece? Davi, que era um homem de Deus, um servo de Deus, que tinha um coração segundo Deus, ele reverenciava, adorava o Senhor dos senhores.
E Deus se revelou a Jesus, assim como o Espírito Santo se revelou agora a todos esses. É como se todos os olhos fossem abertos. Todos entenderam as profecias. Todos entenderam tudo da Bíblia. Assim como Davi. Só que Davi entendeu de lá, longe do fato histórico. Entende? E aqui eles conseguem olhar para trás, olhar para as profecias, olhar para os salmos, né? Olhar para o texto de Joel e entender que isso estava se cumprindo agora. Estava se cumprindo na ressurreição de Cristo e no derramamento, na descida do Espírito Santo. 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. Olha só, muito comovidos quer dizer o quê? Eles entenderam. Seus olhos foram abertos, eles ouviram. O Espírito Santo explicou, ensinou, testificou, mostrou, revelou. E é isso que acontece com cada um de nós. Quando a gente abre a palavra, mas também abre o coração, o Espírito Santo testifica, revela, confirma, sela. Foi isso que aconteceu. E aí eles ficaram comovidos. Que nem eu, quantas vezes que eu estou aqui repartindo, lendo, compartilhando com vocês, e meu coração fica comovido, porque a palavra de Deus, gente, não são letras, não são palavras, não são frases, não são textos, é Deus, é a voz de Deus falando conosco. E o nosso coração não pode ser de pedra, o nosso coração tem que ser de carne, tem que ser ensinável, sensível. A gente tem que estar sempre pronto para receber, assim como Maria, que se assentou e escolheu a melhor parte. A gente não pode tratar a palavra de Deus como algo normal, natural, corriqueiro, não. É Deus, eu tenho que dar atenção, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que, como ele disse aqui, ó, que ele ia falar, ó, tomem conhecimento disso e prestem atenção. A gente tem que tomar conhecimento, a gente tem que levar isso a sério. É Deus falando conosco. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Viu? O irmãos do outro capítulo. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo aqui? O que a gente tem que fazer? Qual é o evangelho que a gente tem que pregar? O evangelho do arrependimento, o batismo em nome de Jesus Cristo, para quê? Para a remissão dos nossos pecados, quer dizer, para os nossos pecados serem perdoados, apagados, para que a gente abandone essa vida de pecado, para que a gente seja liberto dessa escravidão do pecado. E aí o que tu vai receber? O dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Ele estava falando dos gentios, mas também estava falando de nós, né? Que a gente ainda não tinha recebido essa palavra. E hoje em dia a gente está lendo isso aqui e está falando a respeito dos nossos queridos, dos nossos amados que ainda estão longe, que podem ainda se arrepender, podem ter seus pecados perdoados e podem receber o Espírito Santo de Deus. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, o que quer dizer
quase 3.000 batizados. O dia da alegria é quando as pessoas se arrependem, se convertem. E isso se manifesta no batismo. Então, tu tem que te batizar. Ah, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou seguidor, eu amo a Deus, eu amo a Bíblia. E tu é batizado? Ide por todo mundo fazendo discípulos, batizando-os, ensinando-os, fazendo discípulos, seguidores, cristãos. Então, se tu é tudo isso, tu tem que ser batizado, tu tem que te batizar, tu tem que fazer uma profissão pública de fé. Então, olha o que aconteceu. Eles receberam a palavra no seu coração, eles estavam comovidos, quer dizer, eles foram mexidos internamente, seu coração foi tocado pelo Espírito Santo e eles se batizaram. Então, neste dia, com essa pregação de Pedro, quase 3.000 foram batizados. Quase 3.000 pessoas, homens e mulheres. E aí tu deve pensar, ó, jovens e velhos, servos e servas, porque todos que estavam ouvindo, que se arrependeram, que se converteram, foram batizados. E isso é a igreja em Jerusalém. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu tenho que destacar que no meu convite de formatura, né, da teologia, a gente escolheu esses versículos. Que nós possamos ser esses cristãos, esse tipo de cristão, que persevera na doutrina dos apóstolos, quer dizer, na Bíblia, não é tradição de homens, não é coisa que homem inventou, não são fardos pesados, não são julgos, sabe, correntes, não. A doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Qual é a doutrina dos apóstolos? É o que está na Bíblia, é o que está nos evangelhos, é o que a gente estudou, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. São irmãos, tem que andar junto. No partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. A gente viu o que é temer a Deus. É amar a Deus, é respeitar seus mandamentos, é obedecer, é servir a Deus e aos irmãos, é adorar a Deus com a tua vida e com tudo que tu tem. Isso é temer a Deus. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então, essa é a promessa do Espírito Santo, que aquele que for cheio vai dar fruto. E isso se manifestava através de prodígios e sinais. Todos os que criam estavam juntos. Então, de novo, perseveravam unânimes e tinham tudo em comum. Então, essa coisa de tu ser sozinho, esquisito, fazendo coisas que te afastam, não tem nada a ver. A igreja anda unida. A igreja, ela é composta de homens e mulheres que são parecidos. Por quê? Porque refletem a glória de Deus. A nossa semelhança é com o Espírito Santo, com a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, a gente é cheio do Espírito Santo para frutificar, para ter amor, para ter paz, para ter alegria, né? Bondade, benignidade, paciência, fé, mansidão, domínio próprio, os dons, as vocações, tudo que o Espírito Santo coloca em nós, ele coloca nos outros, é espalhado por toda a irmandade. Então,
tudo era comum. E aí vem um ponto muito importante. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, tu te converteu, tu não é mais sozinho. Tu é da família de Deus, da família da fé, família de Cristo. Tu não vai passar necessidade. Então, o que os irmãos faziam? Eles vendiam as suas propriedades e os bens. Eles estavam se ajudando, se fortalecendo, socorrendo uns aos outros, fazendo o que Jesus disse: se vocês forem meus discípulos, vocês vão amar uns aos outros. Então, eles não tinham interesses materiais. O maior interesse era espiritual. E olha que interessante, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso é o que Jesus fazia com eles. Jesus partia o pão com alegria e singeleza de coração. E eles estavam repetindo, eles estavam fazendo aquilo que eles tinham recebido de Jesus. E de novo, unânimes no templo. O que eles faziam? Eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a obra é de Deus. É Deus que tem compromisso. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E aí as pessoas vão sendo salvas conforme Deus vai fazendo a obra na vida de cada um deles. Lindo este capítulo, né? Capítulo 2, Atos 2, né? É muito conhecido. O que a gente aprende hoje com este capítulo de Atos? De que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então quer dizer que ser cheio do Espírito Santo é o destino, é a finalidade de cada um dos filhos e filhas de Deus. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Isso é para todos. Pedro se levantou e falou: o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aí ele cita, né, o Salmo 16 de Davi. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherá de alegria na tua presença. Depois dessa pregação, 3.000 foram batizados. Quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus e receberam o dom do Espírito Santo.